Todo mundo bem? Todo mundo sentado? Todo mundo pronto para ouvir? Eu estou pronta aqui para falar. Então, faltam 2 minutinhos para a gente começar essa live, né? Eu estou animada, não sei se vocês estão animados, mas eu estou animada, porque eu acho que vai ser uma coisa muito boa. Eu acho que eu posso contribuir, vocês podem aprender. Eu acho que é isso que a gente faz, né? Quem sabe ensina e também aprende. E eu queria hoje, de uma maneira muito informal, passar para vocês algumas informações de coisas que eu acho que são interessantes, que sejam ensinadas e aprendidas e que sejam repassadas, né? Eu queria, com essas lives, com tudo isso que está sendo feito, de repassar conhecimento e gerar multiplicadores de informação, né? Então, a ideia básica por trás do Doutor à Infância é justamente isso, né? No momento de pandemia, no momento em que há uma grande dificuldade dos pais, familiares, de ter um acesso à informação, ao atendimento à criança, a ideia é que a criança continue tendo esta informação que salve ou previna situações difíceis da sua vida, e para mim é interessante continuar fazendo a pediatria que eu fiz ao longo de toda a minha vida. Toda a minha vida eu fiz isso. Então, de todas as coisas que eu tenho e faço, fazer medicina e ensinar a criança e cuidar da criança, para mim é maravilhoso. Mas vamos voltar ao nosso tema. O nosso tema hoje é a prevenção do câncer de pele na infância. Tá? Mas eu queria conversar umas coisinhas com vocês. Você sabe que eu adoro contar histórias, né? E as histórias são boas em medicina e nem sempre são tão boas, né? Como a gente gostaria que fosse, né? Mas o que faz o médico dermatologista infantil? Você sabia que quando o bebê nasce, eu consigo ver se ele vai ter uma lesão aos 10, 11, 12 anos, de acordo com o que ela me apresenta ou representa? O dermatologista consegue prevenir situações difíceis na vida de uma criança, na pele, fora da pele, observando o que a pele diz. A pele é o que há de mais profundo. Foi Paul Valéry, um filósofo francês, quem disse. E eu acho que a pele é o que há de mais profundo e o de mais externo. Porque, na verdade, a pele, ela recobre toda a nobreza do corpo, né? Ela é o invólucro, ela é o envelope bonito que cobre todo o invólucro e tudo que está dentro, né? E o que é a pele, né? A pele é uma coisa muito estranha, sabia? E muito bonita. Olha só, vou contar uma história para vocês. Quando vocês foram feitos em folhetos. E o nome é folheto. Existiam folhas para cada órgão, para cada coisa que lhe fez, havia uma folha sem forma. Você conhece origami? Conhece origami? Aquela técnica de dobradura japonesa, onde você pega uma folha em branco, uma folha em branco não, uma folha colorida, uma folha reta, e você faz o que você quer fazer. Eu fiz isso com meu neto um dia em Floripa, lá no SIC tem um grupo que faz, eu sentei e levamos muitas, muitas folhas, e ali nós fomos ensinados a fazer bonecos e pássaros, e nós demos formas às folhas. E você também foi feita assim, através de folhetos. Então, cada órgão seu teve uma célula específica, uma célula que trabalhou para fazer aquilo lá. Então, se a célula é do pulmão, a célula do pulmão ela só vai trabalhar para o pulmão. Não existe uma célula única para o corpo. Se a célula do coração, ela tem um nome e ela só trabalha para o coração. Mas de maneira muito estranha, a natureza e Deus decidiu fazer a pele junta com outro folheto, que é dos teus nervos, do sistema nervoso, do cérebro. Então, a pele é o único folheto que foi dobrado junto com os nervos. E olha que coisa fantástica isso. E por que eu estou dizendo isso para você? Porque a pele tem memória. O cérebro guarda memória. E de maneira poderosa, a pele guarda memória. E você já vai entender por que eu estou falando todas essas coisas. Então, veja bem, eu estou falando de sistema nervoso, as pessoas pensam que sistema nervoso é o cérebro. Não. Ou a pessoa fica nervosa, dá um tremelique. Não, o sistema nervoso é quando sai lá do cérebro, desce o nervo, faz você ver, faz você sentir gosto, faz você ouvir, desce, faz seu pulmão bater, seus braços mexerem, suas pernas mexerem. Esse é o sistema nervoso. E você vê que a pele cobre todo o sistema nervoso. Por isso
Quando uma criança recebe afeto, essa memória fica para sempre na pele. Quando uma criança é espancada, essa memória fica para sempre na pele. E agora, entrando no câncer de pele, eu vou dizer para você que a pele também tem uma memória do sol. Uma memória terrível. A pele guarda todo o raio de sol que ela recebeu. E uma coisa interessante é que você recebe um raio de sol, 2 raios de sol, 3 raios de sol, nunca é 2 mais 2. É sempre geométrico, 2 vezes 4. A pele, ela multiplica isso porque ela dá aquilo uma intensidade maior. Você sabe que 80% de todo o sol que você vai receber na vida vai ser até os 18 anos de idade. E o câncer de pele, ele é criado na infância e ele é ganhado na adolescência e na vida adulta, por causa do sol da infância. Aí eu falei para vocês que tinham tipos de pele diferentes, vocês lembram? Eu dei umas dicas para chamar a atenção para vocês virem me ouvir. Eu gosto muito disso. Eu gosto muito de imaginar que eu posso fazer diferença na vida das pessoas, com o que eu sei, com o que eu tenho. Eu imagino que se eu salvar uma criança em algum lugar, isso já valeu a pena, toda a minha história. Vou contar uma história para vocês. Eu fazia dermatologia no hospital infantil e eu estava atendendo uma criança. E essa criança, ela era do interior, bem da serra. Uma criança muito clara, pele muito clara. E eu estava atendendo a irmãzinha. E do meu lado eu tinha um menininho de 4 anos, um amor, muito clarinho. E ele estava com a mão na minha mão. Ele veio e botou a mão na minha mão e ficou olhando para mim. E eu estava atendendo e de repente eu me virei para ele e olhei para a mão dele. E vi um sinal, essas pintas de beleza que todo mundo diz, né? Um sinalzinho escuro. E acendeu o 6º sentido do médico, o 6º sentido ou 7º do pediatra. E eu então pensei assim, poxa, ele mora lá em Chapecó, vou fazer alguma coisa. Fiquei inquieta. Levei ele para uma sala, fiz a biópsia, tirei o tumor, que era toda lesão de pele é tumor, benigno ou maligno, né? A gente fala tumor, todo mundo pensa que é maligno, mas não é. Tumor é tudo que cresce na pele. E eu tirei, e ele era um tumor maligno, sim, um tumor maligno grau 2, que conseguimos tratar e reverter, impedir que ele chegasse a um estágio em que ele não pudesse fazer nada. Nem todas as histórias foram positivas, mas essa foi da prevenção. E o que é a prevenção? É uma previsão, você faz uma previsão do futuro. Quando você educa seus filhos, quando você cuida, quando você dá vacina, quando você cuida que ele lave a mão, quando você dá um banho correto, quando você dá uma alimentação correta, você está fazendo nesse indivíduo uma previsão de um futuro para ele. Você está levando ele a um estado onde ele vai aproveitar o melhor de todas as coisas que existem. E vamos ver os tipos de pele. Temos 6 tipos de pele. Essa classificação é de 1976, mas até hoje ela nunca foi mudada. De um americano, um médico americano, Fitzpatrick. Mas olha só, vamos ver onde você se encaixa nesse tipo de pele. A primeira pele é a pele branca. Branca leite. Sabe aquela pele branca do ruivo, que tem sarda? Da pele do loiro, muito claro, nórdico, aquela pele que vive, não toma sol. E essa pele, ela não bronzeia e ela queima muito. A segunda pele, ela também é branca, mas ela tem um pouquinho mais de melanina. Eu esqueci de dizer para você que o nome da célula que vai fazer a pele acontecer chama melanócito. E ele fabrica uma coisa chamada melanina. Por isso as pessoas olham e veem se tem mais melanina, eu tenho menos melanina, isso é para pele com mais melanina ou não, porque a pele é o pigmento que dá a cor à pele. Nessa segundo tipo, nós temos então a pele clara, um pouquinho mais de melanina. É a pele que ela continua queimando muito, mas assim ela consegue um bronzeadinho pequeno e a pessoa se acha o máximo. Bronzeou tudo, parece um camarão, mas está se achando. Mas é o tipo de pele dela, não é culpa dela, nem é do sol. A terceira pele é moreno, claro. Ela já bronzeia mais e ela já queima menos. Aí depois vem o moreno moderado. E nessa variação ela já bronzeia mais e queima menos. Aí vem a pele morena escura. A pele morena escura, ela bronzeia bastante e praticamente não queima nada. E vem a pele negra, que ela não tem ação do sol, embora ela possa ter lesões graves, mas ela não tem ação do sol e ela não queima porque ela já está com a sua cor estabelecida. Você viu que a cor da pele era muito característica do lugar, né? Quando a gente vê a pele negra, a evolução humana fez com que a pele se protegesse
em lugares muito difíceis, onde o sol era impiedoso e constante, né? A pele criou sua própria defesa. Essas são as peles. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês do sol. O sol é o maior amigo da Terra. Sem o sol a gente não veria, mas ele também é um grande, grande inimigo se a gente não souber dosar o seu uso. A gente, quando o bebê nasce, a gente diz, mamãe, você tem que levar seu filho no sol, não é verdade? E ela leva, ela coisa mais linda é o passeio de mãe e criança. Sai toda arrumada, sai no carrinho, vai, a mãe sai depois de 9 meses de uma agonia, vai ver flor se é primavera, bota um casaquinho se é frio, tem que levar mesmo no inverno, e então a criança vai tomar o seu sol. E por que a criança toma sol? Porque existe na pele, olha como a pele é uma coisa poderosa, uma provitamina chamada provitamina D. Não existe vitamina D na pele. Quando o sol bate nessa substância, ela se transforma em vitamina D. Então ela vai lá e leva o cálcio para o osso e faz a criança aquecer e faz o velho não ter osteoporose e faz as pessoas continuarem tendo seus ossos bem cuidados. Então essa é a importância de você ir ao sol. Mas nós temos 2 tipos, na verdade 3 tipos de raios que incidem sobre o sol. E eu estou falando de uma maneira bem genérica, de uma maneira bem simples, porque eu estou falando com pais, mães, avós, amigos, gente que vai levar para frente, gente que vai aprender, gente que vai aplicar para si, gente que vai entender que deve se proteger mais, deve proteger mais seus filhos, brincadeira de ir para a praia e ficar o dia inteiro com criança, nem pensar, né? Agora sim, como é que age o sol na nossa vida? Esses 3 tipos de raio, não 2. O UVA, que é ultravioleta A, ultravioleta B e ultravioleta C. O ultravioleta A, ele está o dia inteiro na Terra. É o raio que o sol joga na Terra o dia inteiro. Mormaço, até no dia de chuva, o sol, esse raio continua caindo. O raio UVB, ultravioleta B, ele vem das 9 às 6 da tarde, às 16 horas. Ele só cai nesse horário. Por isso que quando a gente manda a mãe levar a criança no sol, ou eu era terrível com os meus filhos já sabiam, e eles não me desobedeciam. Se você quiser ir à praia, você vai antes das 9. Se você quiser ir para a praia, você vai depois das 16, porque você foge do raio ultravioleta, que é o que traz o câncer de pele, enquanto o raio UVA traz envelhecimento, pele velha, pele alterada, envelhecimento precoce. O raio ultravioleta C, ele não entra na Terra porque a camada de ozônio não precisa. Olha que interessante. Interessante que depois nós vamos ver a razão pela qual eu estou falando essas coisas um pouco técnicas, mas eu acho que tem tanta gente aí inteligente vendo, tanta gente que vai reproduzir que é interessante. E agora eu quero falar do câncer de pele na infância. Ele não é comum. Não é comum. Tem 3 tipos. Um que é só invade a pele e outro que invade o corpo mesmo. Ele não é comum, mas veja bem que eu peguei alguns, né? Muitos na minha vida. E essa é a razão pela qual eu gosto da prevenção. Quem previne não chora. Quem previne não perde. Quem previne toma decisões acertadas. Quem previne tem uma previsão de um futuro e se protege de alguma coisa que não vai dar certo ali na frente. Então, veja só, esses tumores, né, eles não são frequentes na infância, mas eles são ganhados, conquistados. Eles são criados na infância. Então, se você vira uma pessoa que tem um tumor maligno, e um dos mais malignos do tumor é o tumor de pele, ele é do tamanho de um grão, de um alfinete, e ele já espalhou por tudo, se você vir, ela foi na infância, foi na adolescência que ela conquistou isso e ganhou. Por isso que o pediatra é responsável por cuidar de uma criança, para criar um adulto saudável, um adulto que não vai sofrer, uma família que não vai sofrer. Então, nós temos esses 3 tipos, não são comuns, não, mas tem 180 mil casos por ano em que nós podemos proteger uma criança disso. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês. Fiz meu resumozinho aqui do lado, porque senão eu vou falando sem parar. Quais são os fatores de risco para você ter um câncer de pele? Para eu ter um câncer de pele, que sou clara. Para o seu filho, para o seu neto ter um câncer de pele. E eu quero responsabilidade. Ensinar uma criança a responsabilidade. Outro dia, conversando com a minha filha sobre como é que eu ia falar para os pais determinadas coisas, ela disse, diga assim, o filho é seu, eu estou ensinando, mas você faz se você quiser. E eu acho interessante, a semente foi você quem plantou. Eu posso ajudar da dica de como a semente vai chegar sadia e dar frutos, mas é você quem vai cuidar da semente. Então, veja bem, fatores de risco,
pele clara, pessoas com sarda, cabelos vermelhos, pele muito clara, muito branca e familiar com tumor. Já é uma predisposição, sim. Alta exposição ao sol. E pessoas que tomam remédios para tumores e coisas, elas podem ter mais chance de pegar essas doenças e desenvolvê-las. Bom, como é que eu vou proteger? E outra coisa, no final, eu vou dar uma dica para vocês fazerem diagnóstico em casa. Vocês vão ficar dermatologistas sem certificado. Mas vocês vão ficar dermatologistas em casa e vão olhar, algumas vezes vão dizer, a doutora falou isso, isso, isso. São as regras do A, B, C, D e E. E eu vou aplicar, e se tiver dúvida, eu vou procurar um médico, eu vou procurar um pediatra, eu vou procurar ajuda, eu não vou deixar passar isso em branco. Eu vou atrás de respostas para quem eu tiver que fazer o meu diagnóstico, pessoal. E você diz, doutora, mas a senhora está ensinando os truques? Estou ensinando os truques. Eu estou ensinando vocês a fazerem o certo. Porque eu falei, se isso salvar uma vida, já valeu nós estarmos aqui reunidos hoje. Ou um adulto, uma criança, seja quem for. Existem 2 tipos de proteção, certo? A proteção física e a proteção química. E olha só, quando eu me esqueci de dizer uma coisa para vocês, quanto mais sinais da criança tem no corpo, essas sardas, os sinais, mais chance ela tem de evoluir na vida adulta. Por isso que é observar cada lesãozinha precisa ser observada. Da mesma forma, ela não teve uma lesão, mas ela aparece com uma lesãozinha. Você disse, isso aí não estava aí. Eu vou dar dica para você dizer, agora eu vou no médico tirar. Aliás, na minha família, assim, cresceu uma coisinha, meus netos sabem, eu vou lá e tiro. Não, eu vou lá e tiro. Eu vou lá e tiro, que é melhor eu ficar com uma cicatriz do que daqui a pouco eu estar me preocupando com o coração cheio de preocupação. Então, vamos ver, o físico. O físico é o mais importante na criança. Como é que fisicamente eu protejo uma criança? Eu protejo uma criança usando camiseta de manga comprida no sol, usando um boné, aquele tipo a legião estrangeira que vem até aqui. Existem calças para isso, leg para isso, saia para isso, tá? Eu tenho óculos de sol para isso, protetor solar também. As roupas, elas têm fator de proteção solar, 30, 50. Se você for comprar uma roupa que é de proteção, você vai ver que ele tem fator de proteção lá, 30, 50 para cada pele, né? E na criança, já vou dar de antemão, você vai dar o 30 ou 50. Menos que isso não é pouco, e mais do que isso pode ser tóxico para a criança e não tem valor. 30 e 50 tá ótimo para a criança. Então, quando você vai ao sol, você não vai poder levar o seu filho assim. Mesmo que você passe protetor, você tem que comprar uma camisa, que é uma camisa especial, com manga comprida, e ele vai ao sol assim. Se você quiser deixar ele de sunga, vai ter que se preocupar bastante com a questão do protetor solar, certo? Se for andar no sol forte, o bonezinho que fecha aqui, protetor. Óculos, só óculos especial, com lente especial que não queime, tá? Porque essas lentes comuns, elas trazem o sol e queimam, é plástico, o raio pode entrar e cegar, inclusive. E as calças também, se você quiser usar calça, use. O segundo fator de proteção que eu falei para vocês são os químicos, né? Que é isso que a gente tem, fator 15, fator 30, 40, 50, 60, 70 e 100. Né? A gente considera que acima dos 50 já é um pouquinho enrolação, e quanto mais alto é o protetor solar, o fator no protetor solar, mais químico e mais tóxico ele é, porque ele fica mais tempo na tua pele. Agora eu vou falar para vocês, o que é o 30, o que é o 15, o que é o 40. Então, como é que a gente, ou como é que os cientistas descobriram o que é o fator 30, como é que eu boto o fator 30, como é que você vai usar o fator 30. A maioria das pessoas nem sabe, a pele branca usa 100, nem precisa usar 100. Acima de 60, não faça isso. Repita o que você passou na pele. Assim, como é que é feito o cálculo? Eu vou no sol, Clarice. Se eu for no sol, eu sei que em 5 minutos no sol eu fico muito vermelha. 5 minutos é o tempo que eu levo para ficar muito vermelha. Eu pego esses 5 minutos, eu pego um protetor solar 30. Eu multiplico 30 pelo 5. Eu vou ter de proteção 150 minutos em que o sol vai me proteger da vermelhidão. Mas isso se eu não entrar na água, isso se eu não entrar na piscina, isso se eu não suar muito.
Porque se eu suar muito, entrar numa piscina, a proteção saiu. Mesmo que você diga ali que na água pode entrar, não vá muito atrás disso. Tá? Não vá muito atrás disso. Criança entrou na água, repita a operação que você fez para proteção. Criança tem que ir com proteção de camiseta, gente. Por favor, queimaduras podem causar danos terríveis. Pode levar febre, pode levar desidratação grave, pode levar dano cerebral, tá? Uma série de coisas ruins, queimaduras. Eu já tive uma criança pequena de 6, 7 meses com queimaduras grandes, porque a babá saiu a passear, não passou protetor solar e o sol bateu e a criança fez bolha no rosto e no corpo. Então essas coisas não faz. Uma outra coisa que eu quero dizer para vocês, já vou voltar ao fator de proteção. Até o 6º mês, a criança não pode usar fator de proteção. Não pode. Que nem diz minha neta Liz, não pode. Fator de proteção só depois, aliás, protetor solar em criança só depois do 6º mês de vida. E uma criança até 6 meses, ela não deve ir ao sol, ser exposta ao sol de jeito nenhum. Ela não tem capacidade, a pele não está pronta. Tá? A pele pode explodir com isso aí. Ela não está pronta para gerenciar esses raios de sol. Então, o que é interessante? Naquele horário, antes das 9 horas, você vai com ela e vai também depois das 16. Esse pode. Mas o dia inteiro, ou nesse período, uma criança, não pode. Ok? Estamos combinados? Criança até 6 meses não pode usar protetor solar, e nem pode ir no sol. Estamos entendidos? Então, vamos lá. Então, você vê, agora 10 minutos no sol, você não queimou ainda. Aí você vai usar um protetor 30. Então, se você usar um protetor 30, você vai ter 300 minutos de proteção. E assim você vai calculando o protetor solar, o bloqueador solar que você vai usar, sempre lembrando de repor depois que você sai o sol, né? Mesmo na água, o sol vai continuar batendo, mesmo no mormaço também ele vai continuar batendo. Uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, ninguém se preocupa com o fator de proteção solar para o UVA, que é ultravioleta A. Mas quando você for usar, quando você for olhar na bula do protetor solar, do bloqueador solar, eu quero que você olhe ali fator de PUVA. O fator de proteção para UVA, ele tem que ter no mínimo metade ou 1/3 da proteção do UVB. Ele é menos agressivo, mas ele tem que estar lá. Se o seu protetor não estiver lá, não usa. Se o seu protetor estiver misturado, que ele vai proteger de outra coisa, não use. Então, protetor solar não é bobagem. Eu me lembro que uma vez eu receitei um protetor solar para uma mãe mais simples, né, que trabalhava no postinho de saúde, e ela falou: protetor solar é coisa de rico, dona. Não. Usar protetor solar é coisa de gente inteligente, gente que ama, gente que protege, gente que cuida, né? Se compra tanta bobagem, se faz tanta bobagem, e não vai gastar 20, 30 reais com protetor solar. Vai levar uma criança para a praia sem protetor solar. Nem pode. Pelo amor de Deus, se eu vir, eu vou denunciar, hein? Já sabe, eu vou denunciar. Mas vamos lá, vamos ver o que nós temos mais a fazer aqui. Agora, eu quero dar umas dicas para terminar. Eu quero dar umas dicas para você em casa, para você fazer diagnóstico. Você vai ficar doutora em pele. Eu já falei da pele. A pele ela é um tapete onde se desenha nela. Ela é uma pintura maravilhosa, mas um furinho na pele pode causar lesões. Outro dia eu perguntei para uma pessoa: você tem olhado para o seu pé, da pele do seu pé? Fazia muito tempo que a pessoa não olhava para o seu pé. Você tem olhado para a sua pele? Você tem passado um cremezinho depois que você toma um banho, logo depois do banho? Porque se passar muito tempo a pele não pega, tem que dar uma olhadinha. Você tem olhado para a sua pele, protegido ela contra a infecção, contra a doença, contra a micose? A sua pele é muito importante. Ela é tão importante que ela foi feita junto com o cérebro. Ela é tão importante que quando você se apaixona, você fica ruborizado quando vê seu amor. Quando você leva um susto, você fica pálido, porque ela traz as sensações humanas para você. Então, todo afeto para a criança, todo toque de pele, todo gesto de amor, todo beijo na face, a pele vai guardar para sempre, como alguma coisa muito preciosa para ela. E agora eu quero dar umas dicas para você. Uma outra coisa, adolescente deve usar sempre protetor solar gel, porque a tendência do adolescente é ter acne. Então, se você começar a usar creme no adolescente, ele vai desenvolver acne. Tá? E quando chega em casa também tem que tirar tudo, nada de banho com água quente quando chega em casa, banho com água gelada fresquinha. Adolescente, o que eu disse? Usar gel, sempre gel. Tá? O adulto também precisa usar as mãos, né?
Lembra que as manchas das mãos é por falta de protetor solar, tá? Já existe protetor solar inclusive com cremizante e envelhecimento. Eu ainda prefiro que, se você for usar, use à noite em casa. Use à noite em casa e tire o creme anti-envelhecimento, anti-rugas, porque a gente não sabe de quanto o sol pode estar atuando em um fator de proteção que é ou não é, e um creme com ácido que pode fazer queimadura e trazer lesões maiores. Bom, em relação ao spray da criança, olha só, spray foi uma bênção, spray foi uma coisa maravilhosa, né? Oxe, eu adoro spray, mas tem que lembrar que o spray, muitas vezes, ele não faz com que você coloque de maneira correta. Então, se você sentiu que o spray entrou em algumas áreas, e algumas áreas vão ficar descobertas, pode ter bolha ou alguma coisa, ou queimadura, passe na sua mão e passe. Não spray, um creme. Eu ainda prefiro o creme. Mas se você tiver, por exemplo, numa viagem, numa coisa, na face, sempre protegendo, sempre com cuidados com a boca, com a mucosa oral, com os olhos, muito cuidado, né? Eu ainda prefiro na face o creme e no resto o spray, mas com muito cuidado para não deixar nenhuma área que seja descoberta. Agora eu vou dizer uma coisa interessante. Em relação ao próprio tumor, né? As pintas de beleza, as pintas pretinhas, né? Quanto mais a criança tem, quanto mais tem, mais chance do sol bater e trazer alguma lesão. Como é que você faz? Eu vou ensinar para você a regra do A, B, C, D e E. O que é a regra do A, B, C, D e E? Você vai fazer o seguinte, você vai ver uma lesãozinha, a seu filho não tinha, e agora ele tem. Você fica de olho. Até 0,5 centímetros está de boa. Mas, se ele começar a aumentar para cima de meio centímetro, você já começa a dizer assim, vou dar uma passadinha lá no posto, vou ligar para a doutora, vou mandar isso, vou mandar minha foto, vou procurar um dermatologista, vou no médico do posto, vou no médico do programa de saúde, eu vou fazer alguma coisa, vou mostrar para uma enfermeira, mostrar para alguém que possa me dar uma luz nesse túnel. Então, a primeira regra é o A. O A é assimetria. Eu pego a lesãozinha, geralmente quase toda lesão é redonda. Eu divido ela no meio. Se as duas áreas estiverem bem certinho, bem redondinha, ela é simétrica. Se ela for assimétrica, você se preocupa. Se ela estava simétrica, mas ela começou a crescer, você de novo bota a reguinha e vê se ela está simétrica, redondinha. Se elas estão bem certinhas, você vai ficando de olho. Se você quiser ir antes do médico, pode ir, porque ele tem uma lupa grande, tá? Que ele olha e ele vê além daquilo que você vê. A segunda é o B, é borda, as bordas. Tá? As bordas têm que estar simétricas. Se é uma lesão com borda muito assimétrica, não tem nada de redondo, é ida e volta, não tem nada de lua, tem de alguma coisa, de um toco, de um pedaço, de alguma coisa, de uma forma estranha, essa lesão, ela não é boa, ela precisa ser investigada. O C é a cor. Normalmente as lesões têm uma cor única. Se tem uma lesão e ela muda de cor, se tem uma lesão, ela começou a coçar, se tem uma lesão em volta dela, começa a ter uma reação mais clara, e dentro da lesão você tem duas cores diferentes, é um sinal também que tem que buscar. Não quer dizer que seja, é só um sinal de alerta, que ali na maioria das vezes não é, mas não custa. De 1% a gente vai ver, digamos que seja 90%, mas 10% é uma percentagem bem alta de preocupação. A cor é o C, o diâmetro. D, tamanho. Isso eu falei tamanho. 0,5 centímetros de boa, a criança sempre teve isso, tá até 0,5 centímetros, ótimo. A criança nunca teve e aparece. Controla esse 0,5, tá? Porque o sol também faz aumentar as lesões até a adolescência, né? Mas se você acha que o tamanho começou a crescer muito, não, também, pelo amor de Deus, você não vai ficar enlouquecida. Não vai ver a criança todo dia, pelo amor de Deus, nada de enlouquecimento. Eu estou ensinando para você ver, mas não para você enlouquecer. Estou ensinando para você ter paz, tranquilidade, para aconchegar teu coração, para deixar você em paz, para saber que eu estou aqui, porque você precisar, que nós estamos aqui, os pediatras do Brasil, 50 mil pediatras brasileiros estão fazendo isso pela infância, os médicos dos programas de saúde da família, os enfermeiros dos postos, os médicos clínicos, todos nós estamos aqui, todos nós queremos ser essa retaguarda que ensina, né, num momento tão difícil pelo qual o mundo e as crianças confinadas em casa estão passando, né? E o último é a evolução.
A evolução é o que eu falei para você. Já falei, está evoluindo. Ele estava assim, mudou. Mudou em quê? Mudou em tamanho, assimetria, em cor. Ele mudou como? Qual é a evolução disso? Você vai ver, certo? Olha só, o que eu quero com vocês, mais do que tudo, é trazer informações que permitam que vocês tenham uma tranquilidade. Sabe por quê? Porque todos os dias, eu recebo fotos de todo mundo, de adultos e crianças com problema de pele. E no momento em que as pessoas têm medo de ir ao hospital, medo de ir a um posto de saúde, mães não saem de casa, as pessoas estão mais sem dinheiro hoje de pagar uma consulta, né? Então está muito mais difícil, né? É outra coisa, quando a criança está na escola, na creche, ela tem a visão do professor, ela tem a visão do amiguinho que olha para uma lesão, ela tem a visão do avô e do avó, que ela visita, a avó que ela visita muito mais, e agora com a pandemia ela está afastada, ela tem muitos olhos sobre essa, da madrinha, da tia, né, do irmão, do pai, da mãe, mas agora o pai trabalha em casa, em home office, a mãe trabalha em home office, o banho da criança é muito rápido, ela nem olha direito, porque é tudo muito corrido, está todo mundo, tudo grudado em casa, então eu estou tentando fazer com que você tenha um tempo para olhar a pele do seu filho, que você tenha um tempo para cuidar dele nessa pandemia, para que a gente saia disso com todo mundo inteiro. E se eu posso dizer mais uma coisinha, eu posso dizer? Posso, verdade? Cante para o seu filho, leia para o seu filho dormir, sente com ele. Não põe ele a dormir sozinho. Deixa ele criar memórias, como a pele cria memórias de afeto, e ele vai reproduzir memórias de afeto até quando ele for um adulto. Vai fazer 1000 gerações de adultos que cantam, beijam e leem histórias para os seus filhos. Toque na pele. Diga para a pele que está tudo bem. Diga que tudo vai ficar bem. Estamos entendidos? O Doutor Infância, a proposta é levar para praia, pai e mãe ensinamento. Eu me sinto aqui como num congresso. Mas se eu tivesse num congresso médico, como eu faço, como eu dou aula para profissionais em graduação e pós-graduação, naturalmente eu estaria com 1000 gráficos, eu estaria com mil nomes difíceis. Mas não é isso que eu quero. Eu quero que você se sinta protegido. Eu quero que você proteja outras crianças. Estamos entendidos? Todos certos? Então, gente, até a próxima. Se vocês quiserem dar sugestões de lives, pode mandar para nós. Nós vamos estar fazendo o que vocês acham que necessitam aprender. Deixem seu comentário. Se o que tiver ali eu possa responder, eu vou responder. Com certeza eu vou responder cada questão. Estamos entendidos? Quem ama, cuida. Quem ama, protege. Tá? Quem ama, faz a diferença. Até logo, gente. Grande abraço.